Nós vamos calcular agora a equação da reta tangente a todas essas curvas, uma de cada vez, claro, em um ponto especificado. No caso, nós temos a curva à esquerda e o ponto especificado à direita. O ponto já com coordenadas x e y, com exceção desse exercício aqui. Você vai verificar que existe uma estratégia muito boa, por sinal, para que você resolva esse tipo de problema economizando muito tempo. Isso porque nesse tipo de problema você não precisa calcular dy, dx ou y', mas sim a equação da reta tangente. Então você pode realizar um procedimento no meio dessa resolução que vai lhe economizar bastante tempo, mas daqui a pouco a gente chega lá. Antes de começar a resolução, eu te incentivo a sempre pausar o vídeo no começo dela, tentar resolver o exercício. E se você não conseguir, aí sim você dá o play e acompanha a resolução passo a passo. Então vamos lá. Começando pelo primeiro exercício e, teoricamente, o mais fácil de todos. Nós temos aqui a derivada de x ao cubo, que é igual a 3x ao quadrado, mais. Neste termo aqui nós temos uma regra do produto, portanto nós derivamos x, multiplicamos por y, mais x vezes a derivada de y, mais derivada de y ao cubo, que é igual a 3y ao quadrado vezes y', não se esqueça do y', que é igual a zero. E é aqui que você vai aplicar aquele procedimento que torna essa resolução muito mais fácil. A única coisa que nos falta para calcular a equação dessa reta tangente é a inclinação da reta. Por quê? Na equação da reta, nós já temos x0 e y0, dado que essas são as componentes x e y do nosso ponto, ou seja, 1 e 1, e a única coisa que nos falta é a inclinação dessa reta, que é dada pelo y', que será encontrado a seguir. E o que nós fazemos para encontrar esse y'? Nós vamos substituir nas variáveis x e y que aparecem aqui nesta equação o ponto que nós temos. Coincidentemente, as duas coordenadas são iguais a 1, portanto nós vamos substituir 1 no x e 1 no y, ficando assim com 3 vezes 1 ao quadrado, mais 1 vez 1, mais 1 vez y', mais 3 vezes 1 ao quadrado vezes y', que é igual a zero. Portanto, nós temos 3 mais 1, mais y', mais 3y', que é igual a zero. 4y', que é igual a menos 4. Portanto, o y', que é a inclinação da reta tangente, ele é igual a menos 1. Sendo assim, nós já temos tudo que nós precisamos para calcular a equação da reta tangente. Então nós sabemos que o y0 vale 1, o x0 também vale 1, que são as coordenadas do ponto, e o m é igual a menos 1. Portanto, nós temos y menos 1, que é igual a menos x menos 1. Portanto, a equação da reta tangente fica menos x mais 2. Segundo exercício, regra do produto, aqui no primeiro termo, derivada de x, que é igual a 1, vezes e elevado a y, mais x vezes derivada de e elevado a y é igual a e elevado a y vezes a derivada do y, dado que nós estamos derivando implicitamente, aqui também mais uma regra do produto, menos derivada de y ao quadrado, 2y, y', vezes e elevado a x, só copiamos a segunda função, mais y ao quadrado vezes a derivada de e elevado a x, essa é difícil, e elevado a x, menos 2x, derivada de x ao quadrado, que é igual a zero. E aqui, novamente, nós substituímos já o ponto para economizar trabalho, diminuir a dor de cabeça de resolver esse exercício. Como o y vale zero, nós temos aqui e elevado a zero, que é igual a 1, nós temos o x igual a 1, e elevado a zero, novamente, que é igual a 1. Esse termo aqui, dado que ele contém y, ele se anula, e esse aqui também, olha só quanta coisa foi cancelada já. E esse termo fica menos 2, menos 2 vezes 1. Portanto, nós ficamos com 1 vezes 1, 1, mais 1 vezes 1 vezes y', menos todo esse termo aqui, que é igual a zero, menos 2, que é igual a zero. Portanto, o y', ele é igual a 1. Passando agora para a reta tangente,
Nós sabemos que o y0 vale 0, o x0 vale 1, coordenadas do ponto, e o m, que é representado pela derivada da função no ponto calculado, ele é igual a 1. Portanto, nós ficamos com y menos 0, que é igual a 1 vezes x menos 1. Olha só, já temos a nossa reta tangente. Terceiro exercício, já estamos quase na metade. Derivada de x ao quadrado, 2x, mais derivada de y ao quadrado, 2y vezes y', que é igual. Aqui nós temos uma função composta, onde 2x ao quadrado mais 2y ao quadrado menos x é a função de dentro, e essa função está elevada ao quadrado. Portanto, utilizando a regra da cadeia, nós temos duas vezes a função de dentro, 2x ao quadrado mais 2y ao quadrado menos x, elevado a 2 menos 1, que é a mesma coisa que elevar a primeira, ou a gente não precisa indicar com nada, vezes a derivada da função de dentro. Portanto, 4x mais 4y menos 1. Dado que nosso ponto tem coordenada x, que é igual a 0, e y, que é igual a meio, esse termo, esse aqui e este aqui, eles vão se anular. Nós teremos esse y igual a meio. 2y ao quadrado será igual a 2 vezes 1/4, que é meio ao quadrado. Portanto, esse termo inteiro fica igual a meio. E aqui nós temos 4 vezes meio vezes y', que é igual a 2y'. Portanto, nós ficamos aqui com 2 vezes meio vezes y', que é igual a y'. Tudo isso é igual a 2 vezes meio vezes 2y' menos 1. 2 com 2 corta, portanto, y' é igual a 2y' menos 1. E o y', por sua vez, é igual a 1. Também é igual à inclinação da reta tangente. Falando nela, nós temos y menos meio, que é igual a m, que é igual a 1, vezes x menos 0, ou somente vezes x. Portanto, y menos 1 sobre 2 é igual a x. E, finalmente, a reta tangente é igual a x mais 1 sobre 2. Y é igual a x mais 1 sobre 2. E está aqui a nossa terceira reta tangente. Quarto exercício, começamos novamente com uma regra do produto. Nós temos a derivada de x, que é igual a 1, vezes seno de 2y, mais x vezes a derivada de seno de 2y, que a gente deixa para fazer daqui a pouquinho. Tudo isso é igual à regra do produto novamente, derivada de y, que é igual a y', vezes cosseno de 2x, mais y vezes a derivada de cosseno de 2x. Tanto aqui quanto aqui, nós temos regras da cadeia, sendo que, no caso da esquerda, a função de fora é o seno e a função de dentro é o 2 vezes y. Derivada de seno é igual a cosseno, nós mantemos a função de dentro vezes a derivada da função de dentro, 2 vezes y'. E do lado direito, nós temos derivada de cosseno menos seno de 2x vezes a derivada de 2x, que é igual a 2. Portanto, nós ficamos com seno de 2y mais x vezes cosseno de 2y vezes 2y', que é igual a y' cosseno de 2x, menos y vezes seno de 2x vezes 2. Substituindo agora o ponto, nós temos π sobre 4 e π sobre 2 nos lugares de x e y, respectivamente. Dado que o x vale π sobre 4, aqui nós temos π sobre 2, que é igual a 2 vezes o π sobre 4. Aqui também. E sabendo que o y vale π sobre 2, aqui nós temos π e aqui π novamente. Seno de π é igual a 0, cosseno de π é igual a menos 1, cosseno de π sobre 2 é igual a 0 e seno de π sobre 2 é igual a 1. Portanto, esse termo e esse termo eles se anulam. Aqui o x vale π sobre 4 e aqui o y vale π sobre 2. Portanto, nós ficamos com menos π sobre 4 vezes 2y', que é igual a menos π sobre 2 vezes 1 vezes 2. Cortando 2 com 2 e π com π, nós temos que 2y' sobre 4 é igual a menos 1, menos 2y' é igual a menos 4, portanto, y' é igual a 2. Lembrando que o y' representa a inclinação da reta tangente, nós temos a seguinte equação de reta tangente.
y menos π sobre 2 é igual a 2 vezes x menos π sobre 4. Fazendo a distributiva nos parênteses, nós temos y menos π sobre 2, que é igual a 2x menos 2 vezes π sobre 4, π sobre 2. E olha só, π sobre 2 e π sobre 2 cortam, nós ficamos somente com y, que é igual a 2x. Quinto exercício, nós temos aqui x ao cubo vezes y ao quadrado, que exige a utilização da regra do produto, sendo que sua derivada é igual à derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado vezes a segunda função, mais x ao cubo vezes a derivada de y ao quadrado, que é igual a 2y vezes y'. Tudo isso é igual à derivada de cosseno de π vezes y. Lembre-se que π vezes y é a função de dentro desse cosseno, portanto ele exige uma utilização da regra da cadeia e também π é uma constante. Portanto nós ficamos com a derivada de cosseno menos seno, copiamos a função de dentro, vezes a derivada de π vezes y, que é igual a π vezes y'. Substituindo x igual a menos 1, nós temos aqui menos 1 ao quadrado, que é igual a 1, menos 1 ao cubo, que é igual a menos 1, e agora trocando os valores de y, 1 ao quadrado, 2 vezes 1, e π vezes 1, que é igual a π. Sabendo que seno de π é igual a 0, esse termo inteiro se anula e nós ficamos com 3 vezes 1 menos 2 vezes y', que é igual a 0. Portanto, 2y' é igual a 3 e o y' é igual a 3 sobre 2. Y' que representa a inclinação da reta tangente a essa curva. Portanto, a equação da nossa reta tangente fica y menos 1, que é igual a 3 sobre 2, x menos 1, ou x mais 1. Fazendo a distributiva, nós ficamos com y, que é igual a 3x sobre 2, mais 3 sobre 2, mais 1, ou y igual a 3x sobre 2 mais 5 sobre 2. E está aqui a nossa reta tangente. Sexto e penúltimo exercício. Esse exercício tem um pequeno agravante, que é o fato de que nós não temos o ponto completo. Nós sabemos que o x vale 1, portanto o ponto tem coordenadas 1, alguma coisa. E nós precisamos primeiramente calcular o que é esse alguma coisa. Como é que nós fazemos isso? Nós vamos utilizar a mesma equação, substituindo o valor de x por 1 e encontrar o valor de y correspondente. Portanto, nós temos 8 vezes y vezes ln de 1 menos 2 vezes 1 ao quadrado mais 4y ao quadrado, que é igual a 7. Nós sabemos que ln de 1 é igual a 0, portanto esse termo desaparece e nós ficamos somente com menos 2 mais 4y ao quadrado, que é igual a 7. 4y ao quadrado igual a 9, y ao quadrado, que é igual a 9 sobre 4. Sendo assim, o y é igual a mais e a menos a raiz de 9 sobre 4, que é igual a 3 sobre 2. E nós vemos também que na descrição do exercício o y é positivo, portanto daqui nós somente usamos o valor de y, que é igual a 3 sobre 2. Portanto, nosso ponto é o ponto 1,3 sobre 2. Partindo agora para o cálculo da derivada. Derivada de 8y, 8y', que nós temos uma regra do produto, vezes ln de x, mais 8y vezes a derivada de ln, 1 sobre x, menos 4x, mais 8y vezes y', que é igual à derivada de 7, que é 0. Nós sabemos que 1 é o valor de x, portanto nós temos aqui ln de 1, que é igual a 0, e esse termo aqui se anula. Nós temos aqui também 1 sobre 1, que é igual a 1, 4 vezes 1, que é igual a 4, e 8 vezes 3 sobre 2. 8 vezes 3, 24 sobre 2, 12. Aqui nós também temos 8 vezes 3 sobre 2, que é igual a 12, portanto nós ficamos com 12 menos 4 mais 12y', que é igual a 0. 12y', que é igual a menos 8, e y' é igual a menos 2 sobre 3. E esse é o nosso coeficiente angular da reta. E essa reta tangente, tem a seguinte equação. Y menos 3 sobre 2 é igual a menos 2 sobre 3 vezes x menos 1. Y menos 3 sobre 2, que é igual a menos 2 sobre 3,
x menos 1, fazendo a distributiva, nós ficamos com y, que é igual a menos 2x sobre 3, mais 2 sobre 3, mais 3 sobre 2. 3 sobre 2 mais 2 sobre 3 é igual a 13 sobre 6. E finalmente, o último exercício, e elevado a x vezes y. Derivada de e elevada a uma função é igual a e elevado a essa função vezes a derivada desta função, mais derivada de ln de uma função, 1 sobre tal função vezes a derivada da função de dentro, mais derivada de e elevado a y vezes a derivada de y, tudo isso é igual a zero, dado que 1 e e são constantes. Aqui nós temos uma regra do produto, ficando assim com e elevado a xy vezes derivada de x vezes y, mais x vezes derivada de y, mais 1 sobre y ao quadrado, vezes a derivada de y ao quadrado, 2y, y', mais e elevado a y vezes y', que é igual a zero. O nosso x vale zero, portanto esse termo ele se anula e aqui nós vamos ter e elevado a zero, que é igual a 1. E se o y vale 1, nós temos 1 aqui, 1 sobre 1 ao quadrado também vale 1, 2 y' e e elevado à primeira, ou somente e. Ficando assim com uma vez 1 mais 0, que é igual a 1, mais uma vez 2y' mais e vezes y', tudo isso igual a zero. Colocando o termo que não possui y' do lado direito, nós temos 2y' mais e vezes y', que é igual a menos 1. Colocando y' em evidência do lado esquerdo da nossa equação, nós ficamos com 2 mais e, que é igual a menos 1, sendo assim, o m, ou o y' é igual a menos 1 sobre 2 mais e. Passando agora para a reta tangente. Y menos 1 é igual a menos 1 sobre 2 mais e vezes x menos 0. E esse termo menos 1 sobre 2 mais e, você não precisa simplificar, nem tem muito o que fazer aqui. Nós só multiplicamos por x. Ao multiplicar, fazer a distributiva nesse conjunto de parênteses. Portanto, a nossa equação fica menos x sobre 2 mais e mais 1. E chegamos ao fim desse longo exercício.